Olá, tudo bem? Meu nome é a professora Elida Regiane, sou formada em Matemática e Pedagogia e hoje eu estou aqui gravando este vídeo para resolver as questões de matemática do concurso de educação da Prefeitura Municipal de Umuarama, que foi aplicado pela UniOeste em setembro de 2021. Fui aprovada neste concurso e decidi gravar para ajudar as pessoas tirarem as dúvidas que não conseguiram resolver algumas questões e também para você que futuramente pretende prestar algum concurso aí para a UniOeste ou para qualquer outra banca que queira entender um pouco mais sobre a matemática. Fique bem ciente que em qualquer concurso que tem matemática, esta é a diferença. Acertar questões de matemática é o que vai diferenciar a tua pontuação. Então, se dedique para compreender cada vez mais esses conteúdos, ok? Então, vamos lá para esta prova? Se inscreva no meu canal que eu vou resolver mais questões de concursos e também dar dicas sobre conteúdos de matemática. Esta foi a prova, eu vou deixar o link na bio para que você possa baixar a prova. As questões de matemática são as mesmas de secretário escolar e de educação física, pois é de nível médio, ok? A primeira era a questão 16, então vamos lá. Na escola Bem Querer, há eleição para diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. O diretor eleito permanece no cargo por 4 anos, o vice-diretor permanece por 2 anos e o coordenador pedagógico permanece por 3 anos. Nesta escola, houve uma eleição recentemente, em 2018, para os 3 cargos. A próxima eleição simultânea para esses 3 cargos ocorrerá em que ano? Este exercício, ele é um exercício de MMC. Por que de MMC? Quando você faz a leitura, você verifica que você tem dados que vão se juntar para acontecer, é um evento que vai acontecer novamente. Então, isso é algo que vai ser multiplicado e vai acontecer num fator comum, ou seja, acontece cada coisa ao seu tempo, mas em um certo momento eles vão acontecer juntos novamente. Por ser juntos novamente, essa dicasinha, essa situação assim, juntos novamente, é o que faz com que ele seja um MMC. Então, vou resolvê-los para que você veja. Você tem 4 anos do diretor, 2 anos do vice-diretor e 3 anos do coordenador pedagógico. 4, 2 e 3, você vai fazer o MMC. Por 2, que dá 2, dá 1 e repete o 3. Por 2, 1, repete o 1, repete o 3. Por 3, 1, 1 e 1. Multiplica 3 vezes 2 vezes 2, né? 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Então, o MMC entre 4, 2 e 3 é 12. Porém, a pergunta é: a próxima eleição simultânea para esses 3 cargos ocorrerá em que ano? Se ela ocorreu em 2018, mais 12 anos, então ela será em 2030. A resposta correta é a letra B, 2030. O segundo exercício é o exercício 17 da prova. Eu vou ler e vou explicar por que este exercício foi anulado na prova. Então, atletas do Brasil participaram de uma competição de atletismo internacional realizada em 2021 na Suécia, nas modalidades 4x100, 4x400 e individual. Tivemos 180 atletas que participaram na competição 4x100, 4x400.
10 atletas que participaram na competição 4 por 100 e individual. 18 atletas que participaram da modalidade 4 por 400 e individual. E ainda tivemos 15 atletas que participaram das 3 modalidades. Sabendo que os atletas poderiam se inscrever e participar de mais de uma modalidade, o Brasil teve recordes de participantes, totalizando 393 atletas. Diante disso, qual o total de atletas que participou em apenas uma das modalidades? Então, eu vou explicar para vocês por que este exercício foi anulado. Este exercício, ele deveria ser resolvido por conjuntos. Então, quando você vai resolver um exercício assim, você tem que montar estes círculos para que represente cada modalidade. Como são 3 modalidades, então eu fiz 3 círculos. O individual, 4 por 400 e 4 por 100. E quando você vai distribuir os resultados, os valores, para descobrir o que está faltando, você precisa começar por aquele número que está que ele participa dos 3 grupos, ou seja, aquele que ele fala lá que participou das 3 modalidades, que é o 15. Logo em seguida, a gente já descobre o erro, porque você, a partir do terceiro, né, daquele último, que é o que participa das 3 modalidades, aí você vai voltando para encontrar os outros valores. Então, comecei lá, 15 atletas participaram das 3 modalidades. Aí volto, 18 atletas participaram da modalidade 4 por 400 e individual. Então, venho aqui, ó, 4 por 400 e individual são 18. Se aqui eu já tenho 15, então 3 é 4 por 400 individual, totalizando 18, porque é isso que tem que acontecer, né? Quando junta os dois, tem que dar o que está falando lá no exercício. Aqui é onde está o erro. 10 atletas que participaram na competição 4 por 100 individual. Como poderia ser 10 atletas nesse 4 por 100 individual se eu tenho 15 que participam das 3? Então, o erro estava aqui. Por isto que este exercício foi anulado, porque estava com o dado errado. Terceiro exercício era o exercício 18 da prova. Foram apresentadas 2 possibilidades para o senhor José fazer um plano dentário. Na primeira oferta, o plano A tem o valor mensal de R$ 39,20 e o cliente paga mais R$ 5,80 por procedimento realizado. Já no plano B, o cliente paga um valor mensal de R$ 18,80 e mais R$ 9,20 por procedimento realizado. Após vários cálculos, o senhor José concluiu que o plano A era mais vantajoso. No entanto, a vendedora insistia na afirmação de que os planos se equivaliam. A equivalência entre os planos só é possível quando o número de procedimentos for igual a... Este exercício é um exercício de função. Vamos lá? Como este exercício é de função, precisamos escrever as 2 funções que serão equivalentes. A primeira função é equivalente ao plano A. Então, o plano A, ele é exatamente R$ 39,20 mais R$ 5,80 por procedimento. Como eu não sei a quantidade de procedimento, eu vou utilizar o X. O plano B, por sua vez, é R$ 18,80 e cada procedimento R$ 9,20. Então, também utilizarei o X. Lá eles falam de equivalência, então, quando se trata de equivalência, esses dois deverão ser iguais. Então, eu preciso descobrir quantos procedimentos serão, ou seja, qual será o valor do X, para que os 2 planos tenham o mesmo valor. Então, é só igualar. 39,20, 5,80
x igual 18,80 mais 9,20x. Aí, aquele esqueminha de equação, letras de um lado, números de um outro. Então, eu fico aqui, ó, 5,80x menos 9,20x igual 18,80 menos 39,20. 5,80 menos 9,20 vai dar 3,40, negativo, né? 3,40x. E 18,80 menos 39,20 dá menos 20,40, ambos negativos. Agora, esse 13,40 tá dividindo, então, ele vai ficar aqui, ó. Menos 20,40 dividido por menos 3,40. Como os dois são negativos, né? Menos com menos, fica mais. Vírgula, duas casas após a vírgula, posso eliminar a vírgula. Esse zero aqui do final, também posso eliminar. No fim, eu fico com 204, dividido por 34, que é 6. Então, a letra correta é a letra C. Seriam 6 procedimentos. Quarto exercício é o exercício 19. Então, vamos lá. No condomínio Leonardo da Vinci, há 294 lotes e já foram vendidos. Desde sua inauguração em janeiro de 2019, 238 lotes. E apenas 178 casas foram construídas até agora. Na última eleição para síndico, havia 4 candidatos. A convenção do condomínio estabelece que na eleição de síndico podem votar apenas os condôminos que já moram no local e é permitido apenas um voto por residência construída. Sabendo que compareceram à Assembleia, que tinha como pauta única a eleição do síndico, aproximadamente 33,15% dos habilitados a votar, e que o segundo, terceiro e quarto colocados tiveram somados aproximadamente 33,90% dos votos, e não houve votos brancos e nulos, o síndico eleito do condomínio Leonardo da Vinci teve... Este é um exercício de porcentagem. Porcentagem eu costumo dizer que é um dos conteúdos mais fáceis que tem. Porém, este exercício eles deram um jeito de complicar bastante, porque você tem várias coisas a levar em consideração. Então, vamos lá para resolvê-lo. Então, vamos lá. Para começar, ele diz que apenas 33,15% dos habilitados a votar. Quem são os habilitados a votar? São os que já construíram a casa, ou seja, 178. Então, nós temos apenas 178 pessoas que são habilitadas a votar. Estes é o 100%. Destes 178, só 33,15 compareceram. Então, quantas pessoas compareceram nessa eleição é a primeira coisa que eu preciso fazer. Então, eu só multiplico cruzado aqui, fico com 100x e faço essa multiplicação de 178 por 33,15, que isso vai me dar um valor de aproximadamente, você vai fazer aí, vai dar 5.900,7. Você vai dividir isso por 100, vai dar, então, aproximadamente, né, 59,007, ou seja, compareceram 59 pessoas. Tá, isso é o que compareceram à reunião. O que você precisa saber? Qual foi a pergunta? Quantos votos
o síndico teve. Lá também dizia que o segundo, o terceiro e o quarto colocado, porque tinham quatro candidatos, que todos os outros 3 tiveram juntos 33,90 votos, ou seja, se todos os 100% dos votos é o total e os que não se elegeram tem 33,90, significa que o candidato eleito teve exatamente 66,10%. Agora, o que eu vou ter que fazer? Pegar esse 59, que é o tanto de pessoas que compareceram na reunião, e calcular os 66,10%. Então, vamos lá. 59, que agora é o nosso novo 100%. E vou descobrir o que o síndico teve, que é o 66,10. Então, 100x é igual, vou multiplicar esse 59 por 66,10, né? Que vai dar 3.899,9. Isso nada mais é do que 38,9999, ou seja, aproximadamente 39 votos. Isso corresponde à letra C, 39 votos. Exercício 20 da prova, né? O nosso quinto exercício. No Dia da Criança, a creche São Francisco de Assis recebe a doação de muitos doces. No ano de 2019, a creche recebeu uma doação anônima que continha 140 balas de coco, 120 chicletes de hortelã e 148 bombons de morango. A direção da creche decidiu dividir esse material em pacotes, e cada um deles deveria conter apenas um tipo de doce. Porém, todos com o mesmo número de doces e na maior quantidade possível. Sabendo que todos os doces foram distribuídos, então o número total de pacotes feitos foi. Este exercício, ele se assemelha ao primeiro exercício que nós fizemos, em que eram algumas coisas que precisavam estar com valor comum. Porém, aquele precisava entrar em consenso no mínimo possível, que seria o próximo encontro, né? Por isso o MMC, o mínimo. Esse, ele já fala da maior quantidade possível. Então, ele é o MDC. Vamos resolver então. Então, vamos lá. São 140 balas de coco. São 120 chicletes de hortelã e 148 bombons de morango. Para resolver o MDC, eu faço ele praticamente como o MMC, só que eu vou selecionando os números que eles têm em comum, que são divisores em comum. Todos eles são pares, então são divisíveis por 2. Eu já circulo 2 aqui. 140 por 2 dá 70, 120 por 2, 60, 148 por 2 dá 74. Continuam sendo pares, então por 2 novamente dá 35, 30, 37. Continua por 2, porém, agora não dá mais para dividir todos. Então, eu repito o 35, o 30 dá por 2, que fica 15, e o 37 não dá. Por 3, repete o 35, 5, repete o 37. Por 5, dá 7,
e o 37. Por 7. 1 e 37. E por 37, que é um número primo, 1 e 1. Poderia ter parado aqui? Sim, poderia, que você já viu que não teria mais nada em comum. Então, o máximo em comum seria 4. Porém, ele quer saber qual é o número total de pacotes que foram feitos. Só poderia colocar a maior quantidade de doces possíveis. Agora que eu descobri que só pode ter 4 doces em cada pacote e que lá no exercício diz que cada pacote só pode ter um tipo de doce, então eu vou pegar cada pacote e descobrir cada tipo de doce, descobrir quantos pacotes eu vou ter com cada tipo de doce. Então, 140 por 4, eu vou ter aqui 35 pacotes de bala de coco. 120 por 4, aqui eu vou ter 30 pacotes de chiclete de hortelã. E 148 por 4, aqui eu vou ter 37 de bombons de morango. Então, é só somar 35 mais 37 mais 30, que eu descubro que terei 102 pacotes. Resposta certa, letra D. Sexto exercício, 21 da prova. Sabe-se que uma lata de tinta simples faz em média 300 metros quadrados por demão e uma lata de textura faz em média 18 metros quadrados. Sabendo que ao usar a textura é necessário fazer uma demão de tinta simples de fundo na parede. Quantas latas de tinta simples e de textura será necessário comprar para não haver desperdício do dinheiro público e fazer a textura no muro que fica em torno do Horto Florestal de Sapulândia? Sabe-se que o muro tem em torno 3.000 metros de comprimento e 2,8 metros de altura. Este exercício ele é um exercício de área. Você pode fazer ele também por regra de 3, mas eu acho ele bem simples para fazer por área. Então, olha só. Para começar, como é um muro e ele foi dado as medidas do muro, sabemos que o muro tem um formato retangular. Então, a primeira coisa é calcular a área do muro para saber em metros quadrados, já que o rendimento da tinta foi dado em metros quadrados. Então, nós vamos fazer 2,8 vezes 3.000, que são as medidas do muro. Isso vai dar 8.400 metros quadrados. Se tem 8.400 metros quadrados o muro, eu pego esse 8.400 e divido por 300, que é o rendimento da tinta simples. Isso vai dar 28. Pego o mesmo 8.400 e divido por 18. Isso vai dar 466 e é uma conta infinita que vai dar 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ou seja, são 28 simples e 466 não daria. Então, eu teria que comprar 467 de textura. Esta é a resposta correta, que seria a letra A. O exercício 22 é um exercício de proporcionalidade. É um exercício praticamente de equação, né?
Considere que a fração r sobre 4 é proporcional à fração 2 sobre 4 menos 2 raiz de 3. Diante disso, é correto afirmar que r é igual a... Para resolver esse exercício, você tem que entender de equação e tem que entender de racionalização. Então, vamos resolvê-lo. Então, vamos escrever a razão, né, que está em formato de fração, que é r sobre 4, igual a 2 sobre 4 menos 2 raiz de 3. Primeira coisa que você vai fazer é racionalizar isso daqui, antes de multiplicar cruzado, para não complicar a tua vida. Então, repete esse r sobre 4, tá? E aqui você vai racionalizar. Para racionalizar, você vai fazer o 2, que é 4, menos, repete o primeiro, e multiplica pelo inverso do que tá embaixo aqui, ó. 4 mais 2 raiz de 3 sobre 4 mais 2 raiz de 3. Continua repetindo o r sobre 4 igual. Agora, eu vou fazer aqui o famoso chuveirinho. 2 vezes 4 dá 8, mais 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 3 sobre... Aqui eu aplico a propriedade do produto notável, então, é o quadrado do primeiro, fica 16, menos o quadrado do segundo, que seria 2 ao quadrado, 4 vezes, aí eu elimino a raiz, que é 3. Agora, eu vou resolver essa bagunça toda aqui. Então, r sobre 4 é igual a 8 mais 4 raiz de 3 sobre 16 menos, resolve aqui, 4 vezes 3, 12. Então, r é igual. Deixa eu ajustar aqui para vocês acompanhar tudo. R sobre 4 é igual. Continuo com 8 mais 4 raiz de 3, porque eu não posso fazer essa soma, mas aqui 16 menos 12, 4. Agora, o que eu posso? Aqui nessa parte, o que eu posso fazer? Eu já posso eliminar aqui, ó, que tem 4 embaixo, posso cortar. Fica r igual a 8 mais 4 raiz de 3, letra B. Agora é o 23 da prova. O condomínio Arco de Luz tem um campo de futebol retangular, mas fora das áreas das medidas oficiais, com o objetivo apenas de servir de entretenimento para as crianças. Na última reunião do condomínio, ficou decidido que o campo vai passar por reformas e o seu lado menor será ampliado em 3 metros, e com isso haverá uma nova região retangular. O perímetro da região total passou a ser de 386 metros e constatou-se que a área ampliada corresponde a 20% da área da região inicial. Com base nisso, é correto afirmar que o perímetro apenas da região ampliada do campo de futebol do condomínio Arco de Luz estamos falando de porcentagem junto com área. Então, vamos lá. Pessoal, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: quando você não entende um exercício, é mais fácil desenhar. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos começar o seguinte. Ele diz de um campo de futebol. Um campo de futebol, sabemos que é um retângulo, certo? Então, vou desenhar aqui um retângulo. Ele tem um lado maior, que eu vou chamar de X, e um lado menor, que eu vou chamar de Y. Isso era o campo antes de mexer. Depois de um tempo, eles fizeram a reunião e decidiram que esse lado menor, eles iriam aumentar 3 metros. Esse lado aqui é o mesmo aqui de cima, certo? Então, ele é X. E neste lado, eles não vão mexer. Então, apenas ele vai continuar sendo X. Ele vai sair daqui, ó. Vai vir aqui para baixo, vai continuar sendo X.
E haverá uma nova região retangular, né? Porque ela vai ser essa aqui x, e aqui desse lado vai ser esse y mais esse 3 que aumentou. E o total vai tornar, né, 386. Então, a soma de todos esses lados aqui vai ser 386. Essa área ampliada, que é esse lado aqui, ó, ele vai ser 20% dessa área anterior. 20%, vou até deixar aqui, ó, 20 por área, lembra? Lado vezes lado. E ele quer saber qual que é o perímetro. Perímetro, que é a soma dos lados. Então, aqui nós vamos envolver porcentagem, vamos envolver área e perímetro nesse exercício. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos lembrar então um pouco da área. Qual que é a área deste primeiro retângulo? Lado vezes lado, mas eu não sei o valor dos lados, então eu vou dizer que ele é xy. E desse segundo retângulo, ele é 20% daqui, então ele vai ser xy vezes 20%. Posso escrever ele dessa forma já, porque eu vou precisar dele assim. Então, vamos fazer o seguinte agora. Posso eliminar esses zeros aqui e já deixar 2 sobre 10? Pode, fica mais fácil. Esse xy, esse 20% desse xy não é a área desse retângulo aqui de baixo? Esse retângulo aqui de baixo não é exatamente esse x e esse 3? Então, não é lado vezes lado? Não seria 3x? Sim, seria 3x. Então, eu posso escrever também que isso aqui, né? Que isso aqui seria 3x. Então, eu tenho que a área, né? 3 vezes x é igual 20% dessa área aqui de cima. Olha, escrevi uma equação. Então, eu vou completar com 1 aqui, aqui eu passo um traço para ficar direto, e vou fazer o seguinte, ó, multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer aqui, ó, aqui eu tenho 2x, y, igual, e aqui eu tenho 3 vezes 10, 30x. Esse y, ele tá sozinho. X eu tenho dos dois lados. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse y aqui e vou passar o x lá, ó. 2x. Y vai ser igual, 30 dividido por 2 dá 15. O x com o x eu posso cortar. Descobri o valor do y. Certo, então volto lá no meu desenho. Se o y vale 15, então eu já descobri esse valor aqui total, certo? Não sei ainda o valor do x, mas eu sei que lá no exercício foi me dado que a soma de todos esses lados dá 386. Então, se eu pegar o x daqui com o x daqui, então x, mais aqui, ó, 15 mais 3 dá 18, mais aqui, ó, que também vai ser a mesma medida, 18, somando tudo, tem que dar 386, que é o perímetro que foi dado dessa área aumentada. Então, vai ficar 2x, área aumentada. Então, vai ficar 2x mais 36, que é igual a 386. 2x é igual a 386 menos 36, 2x é igual a 350, portanto, o x é 175. Achei o valor de x. O que o exercício está pedindo? O valor de x e y? Não, o exercício está pedindo o perímetro da área ampliada. O perímetro da área ampliada é x mais 3 mais x mais 3. X não é 175, então 175 mais 3 mais 175 mais 3 é exatamente 356 metros. Resposta certa, letra A. Exercício 24 diz o seguinte:
A prova 1000 milhas do Brasil 2021 foi realizada com os portões fechados no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Sabendo que uma milha corresponde aproximadamente a 1,609 km e que uma volta no autódromo corresponde a 4,309 km aproximadamente, quantas voltas completas foram realizadas pelos pilotos que completaram a prova? Então, este exercício, ele envolve medidas, multiplicação e divisão com vírgula. Fácil demais. Galera, esse exercício, ele é um exercício de divisão bem simples. Na verdade, multiplicação e divisão. Então, o que você tem? Você tem que uma milha, ela equivale a 1,609 quilômetros. E você tem o quê? Você precisa saber 1000 milhas. Então, você vai multiplicar esse 1000 por 1,609. Tem uma regra que 3 zeros, você vai andar vírgula 3 casas. Você não vai precisar fazer aquela conta. Então, vai dar 1.609 quilômetros. Você vai dividir esse 1.609 por 4,309. Como tem 3 casas após a vírgula, para dividir, você acrescenta 3 zeros e elimina a vírgula, para ficar com a mesma quantidade e poder realizar a divisão. Então, vai dar 3 vezes, né? Porque por 4 vai passar, vai dar mais de 16 mil. Então, eu vou pegar aqui, ó. 3 vezes 9 vai dar 27. 3 vezes 3 vai dar 9. E 3 vezes 4 vai dar 12. Vou fazer a subtração. Aqui 10 menos 7, 3. Aqui emprestou, então ficou 8. 8 menos 2, 6. Aqui emprestou, então 10 menos 9, 1. Aqui vai ser 5 menos 1.163, né? Porque 1 menos 1, 0. Abaixa o 0. 31.630. Vai dar 7 vezes, porque 8 vai passar, 8 vai dar 32, então vai passar. Então, 7. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 3, 21. Vai 2. E 7 vezes 4, 28. Com 2 que subiu, então, dá 30. Aqui sobra 7. Vai ficar 2, né? 2 menos 6 fica 12, menos 6 sobra 6, aqui era 5, menos 1 fica 4, 1 e 0. Sobrou 3 menos 3, né? 0. Abaixa, né? O último zerinho aqui. Esse último zerinho, ó, 14.670. Já vimos aqui que o mais próximo é o 3, né? Porque o 5, 5 vezes 4, o 4 vezes 4 vai dar mais de 16, então vamos no 3 novamente. Já sei que é 12.927, vai sobrar resto, então ele vai dar 373 voltas completas, porque a pergunta é quantas voltas completas. Para dar as 1000 milhas, é um pouquinho mais, mas não vai completar, né? Não precisa completar a 374 para chegar na 1000 milhas, porque aqui o que vai restar é menos. Então, seriam 373, resposta letra B. Vamos então ao último exercício, que era o exercício 25. Em um retângulo, a medida do lado menor é x e do lado maior é y. Sabendo que o perímetro desse retângulo é igual a 49,4 metros e a área é igual a 114,70 metros quadrados. Os valores de x e de y nesse retângulo são... Este é um exercício de equação de segundo grau, ou seja, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara neste exercício. Ele começa com um sistema de equação, porque você precisa montar um sistema para conseguir resolver ele. Então, assim, é um retângulo que tem perímetro e área.
Ele fala lá de lado menor, né? Lado maior, retângulo, lado menor x, lado maior y, onde o x e o y, né? Eles têm, no retângulo, eles têm a medida duplicada para dar o perímetro. E a área é só multiplicar lado vezes lado. Para o perímetro, então, o perímetro vai ser 2 vezes o x mais 2 vezes o y. E a área é x vezes y. Então, esse aqui é o sistema que eu monto para eu conseguir começar a resolver este exercício. O que eu vou fazer, usar de informação aqui? Ele deu o valor do perímetro e deu o valor da área. Vamos pensar nessa parte do perímetro aqui. Como o perímetro, ele é 2 vezes a medida do x e 2 vezes a medida do y, eu posso dizer que x mais y, ele é igual ao perímetro dividido por 2, certo? Porque se eu somar aqui só o x e o y, só um lado de cada, eu vou ter metade do perímetro. Então, eu vou até escrever aqui, ó, perímetro dividido por 2. Lá no exercício, diz que esse perímetro, ele equivale a 49,4. Se ele for dividido por 2, ele vai exatamente 49,4 dividido por 2 vai dar 24,7. Então, eu vou montar essa equação aqui, ó, x mais y é igual a 24,7. Eu vou utilizar esse y aqui para eu substituir lá na área. Então, vou ficar com essa equação assim, ó. O y, ele vai ser 24,7 menos x. Então, essa é a minha primeira equação. Y igual a 24,7x. Agora, nós vamos raciocinar a parte da área, tá? Na parte da área, eu tinha que a área é x vezes y. E que esta área, ela equivale, então, x e y, equivale a 114,7. Mas esse y, eu já achei uma equação que possa substituí-lo. É isso que eu vou fazer. Então, x, eu vou repetir. E quem que é o y? 24,7 menos x. Isso é igual a 114,7. Vou fazer essa multiplicação aqui, ó, o famoso chuveirinho. Então, fica 24,7x menos x ao quadrado, que é igual a 114,7. Vou arrumar essa equação, né? X ao quadrado na frente, mais 24,7x menos 114,7 igual a zero. Vou multiplicar por menos 1 para o x quadrado não ficar negativo. Menos 24,7x mais 114,7 igual a zero. É aqui que nós entramos na equação do segundo grau. Lembra da fórmula? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que multiplica c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, eu tenho menos, com o menos 24,7, mais ou menos 24,7 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 114,7, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, esse menos com esse menos vai ficar positivo, 24,7, mais ou menos
Menos 24,7 elevado ao quadrado fica 610,09. Menos 4 vezes 114,7 fica 458,8. Tudo isso sobre 2. Agora, 24,7 mais ou menos, raiz quadrada, 610,09 menos 458,8 dá 151,29 sobre 2. Aí, eu tenho que 24,7 mais ou menos, aí eu tenho que encontrar a raiz quadrada de 151,29. Mas tem como encontrar a raiz quadrada de 151,29? Número com vírgula tem raiz? Sim, tem raiz. Se vocês ficarem, vocês podem seguir meu canal, que em outras aulas eu vou explicar como que calcula raiz quadrada sem calculadora. Esse valor, você vai chegar aqui a 12,3 sobre 2. Então, nós temos 24,7 mais 12,3. 24,7 mais 12,3 dividido por 2. Aqui eu tenho 37 dividido por 2, 37, né? 24,7 mais 12,3 vai dar 37, dividido por 2, nós chegamos ao valor de 18, e fazendo a parte do menos, que é 24,7 menos 12,3 dividido por 2, aí eu tenho 12,4 dividido por 2, que dá 6,2. Então, eu já encontrei os dois valores, tá? 18,5 e 6,2. A resposta certa é a letra A. Deixei o gabarito aqui, mas eu também vou deixar o link para que vocês acessem na UniOeste, tá? Olá, pessoal, espero que tenham gostado. Eu não expliquei, assim, cada conteúdo com a riqueza de detalhes que eles merecem. Eu resolvi mais os exercícios mesmo. Gostaria que vocês comentassem se gostaram, se não gostaram, me dessem sugestões de outras provas para que eu pudesse resolver, para que eu pudesse gravar, ou até de conteúdos que eu pudesse explanar para ajudar vocês, tá? Eu estou começando, então tem ainda muitas falhas, muitos erros, mas ainda pretendo melhorar muito para ajudar vocês. Eu gosto muito desse trabalho, eu gosto muito dessa contribuição e matemática é a minha paixão. Então, eu gosto muito de contribuir com alguém que queira crescer nesse sentido, tá? Um grande abraço e eu conto com a divulgação de vocês, a participação de vocês. Não esqueça de dar um joinha e compartilhar com os amigos.